Genética Básica do Noturno, bem-vindos à nossa disciplina. Eu sou a professora Mariana Said e eu vou estar... Essa é a Dorinha, que fica interrompendo a aula o tempo todo. E eu vou estar responsável, por passar para vocês os conteúdos teóricos da parte do módulo Genética Clássica. Como vocês sabem, essa disciplina é dividida em Genética Clássica e Genética Molecular, que vocês vão ver posteriormente. A parte prática do módulo de Genética Clássica vai ser dada pela professora Blanche, como vocês já devem saber, ok? Bom, gente, na parte teórica, como é que vai funcionar as nossas aulas? As aulas elas vão ser gravadas, ou seja, assíncronas. Vocês vão receber 2 aulas por semana, porque é referente à carga horária da disciplina de vocês, né? Então, vocês vão receber 2 aulas gravadas por semana e um questionário para realizar com questões, um estudo dirigido referente às aulas daquela semana, ok? Vocês terão um prazo de 2 semanas para realizar aquele questionário. Não deixem acumular, porque vai ser bastante conteúdo condensado em 6 semanas. Então, no total, a gente vai ter 6 semanas, 12 aulas e 6 estudos dirigidos. Cada estudo dirigido vai valer o valor de 1 ponto na minha parte da média, né? E ao final de todas essas aulas, no dia 19 de janeiro, na terça-feira, vocês terão uma prova com todo o conteúdo de genética clássica. E aí, nessa prova, vocês terão um tempo bem reduzido, para realizar as questões. Elas vão ser majoritariamente discursivas e individual, ok? Então, aproveitem os estudos dirigidos para ganhar ponto, e também para fixarem melhor a matéria como forma de estudo também, tá certo? Bom, gente, hoje a gente vai ver a nossa primeira aula. Eu vou fazer um breve histórico sobre a genética, só para a gente se situar temporariamente nos conteúdos que a gente vai dar, tá certo? E na aula que vem, vocês vão ver alguns conceitos básicos de genética para a gente fazer uma revisão aí do ensino médio, tá bom? Então, vamos lá, acompanha comigo nos slides. Bom, gente, gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é genética? O que se estuda nessa ciência? Bom, genética é um ramo da biologia que se estuda a hereditariedade. O que é isso? É como as características biológicas são passadas de pais para filhos, de geração para geração. Portanto, a pergunta primordial dessa ciência é: por que os filhos se parecem com os pais? Bom, imagino que vocês saibam responder essa pergunta, né? Por quê? Porque os pais enviaram seu DNA, seu material genético para os filhos, e os filhos receberam, então, o DNA dos dois, tanto da mãe quanto do pai. E por onde que esse DNA foi passado? Pelos gametas, pelo óvulo, da mulher, pelo espermatozoide do homem. Hoje em dia é muito fácil de responder isso, Imagino que grande parte da população conheça ou pelo menos já tenha ouvido falar do DNA e da sua importância. Mas será que sempre foi assim? Será que as pessoas sempre conheceram o que era DNA, o que era gameta? Não, O que se pensava antes disso? Bom, desde quando vocês acham que os seres humanos perceberam que os pais são parecidos com os filhos, Ou seja, semelhante gera semelhante. Desde milhares de anos, desde a nossa pré-história. E o indício disso é a domesticação de plantas e animais que aconteceram nessa época. Então, por exemplo, tem uma tabela aqui que mostra algumas espécies que foram domesticadas. A ovelha, por exemplo, foi domesticada provavelmente há 12 mil anos atrás, no Iraque, e o arroz foi há quase 16 mil anos na China. Essas espécies, então, elas sofreram uma seleção artificial, provocada pelo homem, que fez o seguinte: eles percebiam, que determinadas plantas eram mais suculentas, eram mais gostosas de comer. Então, o que eles faziam? Eles tentavam procriar, fazer a reprodução forçada daquelas espécimes, daqueles indivíduos, para que os filhos se parecessem também, tivessem as mesmas características, as características vantajosas, ok? Isso é um tipo de melhoramento genético. Melhoramento genético por quê? Porque ao selecionar as características desejadas de alguma espécie, o homem, ele estava selecionando também os genes dessa característica e excluindo outros. Ou seja, a gente interferiu na evolução dessas espécies.
e elas hoje têm várias funções na nossa vida, né? Seja de transporte, de proteção, de produção de roupa, de alimentação, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Gente, olha como é que era o milho selvagem. Ele era todo esmirradinho, e aí com a seleção artificial, com a domesticação feita pelo homem, a gente foi selecionando características de um grão mais carnudo, né, mais doce, maior. Então, hoje em dia, ele está super diferente do que ele era da forma selvagem. Outro exemplo aqui é de uma melancia. Essa pintura aqui à esquerda é de uma melancia de um quadro de 1600 e blau. Então, alguns poucos séculos atrás, olha como é que era uma melancia, né? Tinha essas partes brancas que não são comestíveis, né? Que não são doces, não são gostosas. E hoje em dia a gente consegue fazer uma melancia completamente vermelha, inclusive sem semente, tá? Gente, não confundir melhoramento genético com transgenia. Transgenia é uma ferramenta atual que consiste em você pegar genes de outras espécies e inserir numa espécie que você está transformando em transgênico. Então, assim, na verdade, a engenharia genética, essa modificação da sequência do DNA é super recente, mas o melhoramento por seleção artificial é de milhares de anos atrás. Então, não tem nada que a gente coma que não tenha sofrido melhoramento genético pelo homem, tá? Isso ocorreu em animais também. Essa daí é uma imagem do Egito Antigo, né? Uma coleta aí de leite. E é interessante notar como que essa alimentação diferenciada modificou também a nossa própria evolução, porque a partir do consumo do leite, a gente começou a selecionar os humanos que eram resistentes à lactose depois de adulto, né? Hoje em dia a gente ainda tem os intolerantes à lactose, tipo eu, mas grande parte da população tolera tomar leite depois de adulto, o que não é o padrão para um mamífero, né? Bom, mas que semelhante gera semelhante, isso então já era sabido desde a pré-história. Mas como isso acontecia, os primeiros registros foram de uma tentativa de explicar como isso acontecia, foram na Grécia Antiga, né, antes de Cristo, com os filósofos gregos. E uma teoria e uma hipótese que ficou muito aceita aí no mundo científico foi a pangênese, né, que foi criada pelo Hipócrates. Nessa pangênese, nessa hipótese, ele explicava que na hora da concepção de um novo ser vivo, né, na hora do sexo, o homem e a mulher produziam partículas ao longo do seu corpo, chamadas de gêmulas, e enviavam pelo sêmen, tanto o sêmen masculino quanto o sêmen feminino, que ele chamava, para produzir, então, um novo indivíduo, um novo bebê. Ou seja, o bebezinho teria uma mistura ali dessas partículas da mãe e do pai. Essa hipótese tem adeptos, Lamarck e Darwin, que são de 1800 e blau, então ela perpetuou aí por muitos séculos. Um filósofo chamado Aristóteles, que não concordou muito com essa hipótese, ele pensou o seguinte, ele fez alguns questionamentos. Como que essas gêmulas, elas poderiam então explicar a passagem de características não estruturais, né, como comportamento, voz? E outra coisa muito pertinente, como que existiam filhos que tinham características que não tinham nos pais? Porque se acontecesse essa teoria de mistura, como é que, né, duas ovelhas brancas poderiam gerar uma ovelha preta? Entende? Então, ele não aceitou muito bem essa hipótese, mas ele criou uma dele que não ficou muito legal, que foi explicando o seguinte, ele achava que o homem e a mulher contribuíam de formas diferentes, ele achava que a mulher dava matéria e o homem dava a essência, a alma daquela criança. E se o desenvolvimento fosse bom, a criança ia ficar mais parecida com o pai. Se tivesse algum problema no desenvolvimento, ia ficar mais parecido com a mãe. Se tivesse mais problema com o desenvolvimento, ia ficar mais parecido com os avós e assim por diante. Deu para perceber que é bem machista essa hipótese dele, né? Mas, pelo menos, ele fez alguns questionamentos pertinentes. E aí, gente, pulando aí vários séculos, chegando no século 17, finalmente, com a invenção do microscópio, foi descoberta os gametas, né? Os primeiros desenhos aí dos espermatozoides são dessa época.
Isso daí são os espermatozoides de vários animais, de várias espécies. E, a princípio, eles não tinham tanta certeza se eles estavam realmente envolvidos com a formação de um novo ser, né? Eles, por um tempo, pensaram que poderiam ser parasitas. Pequenos animaizinhos parasitas que estavam ali no esperma, por isso o nome espermatozoide, que significa animais do esperma, né? Depois viram que sim, tinha relação com, né, a formação de um novo bebê, foi descoberto o óvulo também. E nesse período também ficou sendo discutido o que se tinha ali dentro dos gametas, né? Então, assim, se pensava que, será que esses gametas, eles se encontravam e gerava um indivíduo amorfo que ia se desenvolvendo numa forma humanoide com o tempo, que é o que a gente sabe que é mais ou menos o que acontece, ou a hipótese do pré-formismo. Será que já vinha um ser humaninho prontinho dentro do gameta, né? Um homúnculo dentro de um espermatozoide, de um óvulo? Então, essa imagem aí é dessa época, dessa especulação aí. Será que tinha um homúnculozinho dentro dos gametas? Bom, gente, chegando aí no século XIX, né? Em 1859, o Darwin publicou o famoso livro da Origem das Espécies. E nesse livro, então, ele acrescentou mais conhecimento aí para a genética, né? Porque ele demonstrou que essas características eram passadas, adiante de geração para geração, elas sofriam uma força evolutiva, né? Uma pressão da natureza para que algumas características passassem adiante e outras não. Como a gente faz na seleção artificial, só que no caso aqui é a seleção natural, ok? Ele também conseguiu identificar que os organismos, né, os seres, as espécies que a gente vê hoje, elas têm algum grau de parentesco, né? A gente tem alguma ancestralidade em comum e que os seres vivos são modificados ao longo do tempo. Quase concomitante ao Darwin, o Mendel publicou os seus famosos trabalhos, criando as suas famosas leis de Mendel, mas ele não foi muito aceito em vida, né? Só depois da sua morte que os trabalhos dele ganharam seu valor. Inclusive, Darwin também não deu muito valor na época. E a teoria as hipóteses, as leis de Mendel, elas vêm aí a quebrar essa hipótese que vem da pangênese de mistura, né? Então, esse quadrinho aí que eu botei para vocês é mostrando como seria a teoria das misturas. Então, uma flor vermelha e uma branca geraria uma flor mais rosa, né, mais clarinha. E a gente sabe que não acontece dessa forma. Inclusive, o Mendel fez testes com as ervilhas e as flores das ervilhas, não foi só a semente não, tá? Porque muita gente conhece os experimentos de Mendel só com as sementes das ervilhas. A gente vai ver depois que ele testou 7 características dessa planta, inclusive a flor. E aí, por exemplo, quando ele cruzava uma planta que tinha uma flor roxa, né, púrpura, com uma branca, dava 100% de filhos com cor púrpura. E não era uma mistura, era púrpura. Você não conseguia nem diferenciar os filhos desse pai que era púrpura. E mais ainda, quando ele cruzava os filhos, tinha uma flor branca. Então, pais púrpuras dando uma flor branca, né? Isso jamais poderia ser explicado pela teoria da mistura. Então, ele conseguiu perceber que essa herança ela não era misturada, ela era particularizada, ela vinha em blocos, né? Ele descobriu, então, embora não tenha nomeado, ele descobriu os genes, os fatores hereditários que vinham em blocos enviados para os filhos. Continuando, gente. Com o avanço aí das tecnologias também foi descoberto os cromossomos, né? Os cientistas viram, então, que tinha os corpinhos coloridos dentro do núcleo, dentro das células, e que antes da célula se dividir, eles se multiplicavam, se replicavam, e uma parte ia para uma célula filha e uma parte ia para outra, né? Essa imagem aí desse artigo de 1882 mostra isso, mostra os cromossomos migrando de um lado para o outro e se duplicando, né? Para acontecer uma divisão celular. Então, eles perceberam que o cromossomo tinha, de alguma forma, a ver com a herança, né? Provavelmente. Foi criada, então, logo depois, a teoria cromossômica da herança, né? De que realmente os cromossomos tinham a ver. Em 1910, o cientista Morgan,
Ele descobriu, a partir dos seus estudos com Drosophila, essa mosquinha fofa e chamada Drosophila melanogaster, né? Aquela mosquinha da fruta. Ele usou características mutantes, né? Como, por exemplo, essa cor do olho, que surgiu de uma forma espontânea na cultura dele. Então, ele usou drosófilas selvagens e mutantes para fazer os seus experimentos e ele conseguiu evidenciar, juntar as peças e dizer, sabe aqueles fatores, os genes que Mendel falou e esses cromossomos que vocês estão vendo? Os genes estão dentro dos cromossomos. Então, ele conseguiu mostrar, fazer um mapeamento desses genes dentro do cromossomo. E por isso ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1933. Tá bom, já se sabia que existiam genes, como eles eram passados adiante, estava dentro do cromossomo. Mas e aí, gente? E a bioquímica? E qual era a estrutura, a molécula que estava ali dentro do cromossomo? Descobriram em 1928 que a molécula que estava no cromossomo que era responsável pela herança era o DNA, ok? Só em 1953, o Watson e Crick, eles desvendaram o mistério, sabiam que DNA era molécula de herança, mas não sabiam como que era a cara desse DNA, como que era a estrutura, como é que ele era, como que ele era montado, né? E aí eles conseguiram desvendar esse mistério. E existem algumas tretas referentes aos trabalhos deles que a gente vai contar isso depois, né? Eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1962 e, gente, continua. Eu parei a linha do tempo aí, mas depois que foi descoberta a estrutura do DNA, isso foi a base para a gente entender como que é a replicação, como que a gente pode manipular esse DNA. Então, a engenharia genética aí tá bombando, a cada ano tem novas tecnologias que estão sendo inventadas e a gente vai ver um pouquinho delas mais pra frente, tá bom? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos o caminho que levou pra gente ter um conhecimento que hoje é básico, né? Que você aprende já no fundamental, na escola, mas que demorou aí centenas, milhares de anos para os seres humanos terem domínio aí desse conteúdo, tá bom? Então, até a próxima, gente!